Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Senhor, meu Deus, por este encontro, por este momento em que o Senhor nos consola. O Senhor nos traz um refrigério para a nossa alma, para as nossas preocupações da nossa vida. E te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Um pouquinho atrasada aqui na gravação da leitura, embora ela já estivesse pronta desde cedo, só consegui gravar agora. Nessas leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está em Êxodo 3, do 13 ao 20, o Salmo é o 104, entre parênteses 105, e o Evangelho está em Mateus 11, do 28 ao 30. E o Espírito Santo fala ao nosso coração: eu te aliviarei o fardo. Quem é aqui que está sentindo o fardo pesado? Quem é aqui que em algum momento acha que não vai dar conta? Quem é aqui que busca descansar no Senhor as nossas preocupações? Eu espero que todo mundo levante a mão. E o Senhor fala com a gente através da vida de Moisés, que está lá na primeira leitura. Moisés, então, tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus é através de uma chama, uma brasa que não se apaga, que é a sarça ardente. A sarça, que é um pequeno arbusto que queimava aquele fogo, ele atraiu Moisés. E dali, do fogo, Deus falou com ele. Aquele fogo, e ali é bonito porque a sarça representa aquele fogo que não se apaga. O fogo de Deus é na nossa vida um fogo que não se apaga. O amor dele por nós não esfria, não vira gelo. O amor dele por nós é ardente e é sempre, é atemporal. E então Moisés, com esse encontro, nesse encontro, Deus manda uma real para Moisés. E nesse fogo que não se apaga, Deus também manda para nós palavras de missão e vocação. E muitas vezes nós nos sentimos incapacitados, a gente escuta aquela voz longe de Deus, mas a gente fala, Moisés também falou isso, mas eu não sou capaz de fazer essas coisas. Mas Deus fala, vai fazer, faz que eu vou te mandar um amparo. E assim Deus tem feito conosco. Ele tem nos mandado um amparo, um alívio para o fardo que a gente não se acha capaz de carregar, de cumprir. Eu sempre gosto de citar São José Maria Escrivá: com alegria nem um dia sem cruz. Com alegria, andando com Cristo e com a cruz de Cristo, nós cremos que Ele aliviará nosso fardo. Nós cremos que em muitos momentos em que desviamos os olhos dele, Ele carrega por nós, Ele até caminha por nós, né? E então Ele fala a Moisés, Ele manda a Moisés ir ao Egito e libertar seu povo. Moisés tinha fugido do Egito, fugido do faraó, fugido do palácio que ele foi criado. Pensa bem. E Deus manda ele voltar. Por quê? Porque Moisés escutou uma serpente, digamos assim, falando ao ouvido dele e dizendo, todos estão sabendo e o faraó vai mandar me matar. E ele foge porque escutou uma voz que não foi a voz de Deus. Deus queria ele lá. E como ele fugiu, Deus manda ele voltar. Porque a missão que é dada é missão para ser cumprida. E a missão dada nos revela uma vocação na igreja. E isso é muito bonito, né? E aí Deus fala com ele, você vai dizer ao faraó, eu sou aquele que sou. Porque os deuses do faraó, eles tinham nomes. E Moisés então queria um nome para falar para o faraó. Deus não é um nome, Deus é. Ele é existência, Ele é pura existência. Então, ele diz a Moisés, fale ao
Fale ao faraó que eu sou o que sou. E não tem ninguém que vai questionar isso. E olha, Jesus também fala, eu sou. Jesus não fala? Ele diz, eu sou. É a existência. A existência de Jesus no Novo Testamento é para não questionar, não é para não questionar a sua existência. E assim também foi com Deus, lá em Moisés. Por quê? Porque o povo hebreu também precisava ouvir que Deus, ele existe e não abandona, e ele nos alivia o fardo, e Deus quer que todos se libertem. E aí Moisés, né, Deus fala para Moisés, é Javé, Deus de Abraão, eu sou o que sou Javé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é ele, e aí Moisés está dizendo, e é este que me envia. Por que a referência dos antepassados? Porque era da tradição. A importância dos antepassados dele, e nessa linha de promessa de Deus, né? Moisés é promessa. Então, e Abraão, Isaque e Jacó é promessa, é realização, é fixação do povo de Deus em Jerusalém. E aí Deus fala, vai, aí já está falando para ele e para o povo, né? Vai, reúne os anciãos de Israel e dizei que eu o enviei. É o anúncio da libertação. Jesus, quando fala que ele vai sofrer, mas que ele vai sofrer para ressuscitar, ele também está anunciando a libertação. Ele está anunciando o tempo em que não mais serão escravos. Não tem uma hora que ele fala, não mais serão chamados servos, mas amigos. Então, é quando a promessa de libertação vai sendo cumprida. O que a gente vê nessa leitura? Que Deus via a aflição do seu povo. E parecia que Deus estava em silêncio. Mas Deus, quando ele está em silêncio, ele não está omisso. Ele está te dizendo, espera, ainda está faltando alguma coisa. Sabe quando parece que Deus está muito em silêncio na nossa vida? Ele está querendo que a gente pense assim, será que eu estou pronta para a graça que eu tenho tanto pedido? Será que eu estou pronta? Será que Deus não está só esperando eu transformar minha vida para que Ele me dê a sua promessa? Então Deus vê a aflição do povo, Ele prepara Moisés para libertá-lo, e Deus também nos prepara para libertar-nos das nossas escravidões do mundo moderno. Não era uma escravidão de algema, mas é uma escravidão do mundo atual. E essa escravidão, hoje em dia, está muito ligada à tecnologia, né? A gente precisa ter esse entendimento. E aí, então, embora Deus mande Moisés ir, ele já diz, mas o rei não aceitará, e eu ferirei o Egito. Na verdade, quando a gente fala das pragas do Egito, cada praga ofende a um dos deuses que o Egito idolatrava. E por que isso tudo aconteceu também? Para que Deus mostrasse que Ele é soberano e é o único Deus. Então, os deuses foram feridos a partir das pragas. E ele fala isso para Moisés, né? E depois disso, então, depois dessas feridas feitas na idolatria do povo egípcio, né? O faraó os deixará ir. E olha só, né? Quando Deus está conosco, Ele está... Quando nós estamos com Deus, porque Ele está conosco todo o tempo, nós entendemos que Ele está para nos salvar da escravidão. Que bonito, né? Que esse fogo que não se apaga esteja sempre no nosso coração. O Salmo vai bem dizer a Deus,
o seu povo vai bendizer a Deus. O povo de Deus glorifica seu santo nome, e no Salmo ele vai dizer que Deus cuidou de tudo. Guarde seus mandamentos, e aí o Salmo vai narrar um pouco dessa parte da primeira leitura. Guarde os seus mandamentos e observe suas leis. O Salmo sempre reforça o conteúdo das leituras, né? E o Evangelho, ele vai dizer, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. O jugo é aquela estrutura de madeira que prende o gado para que ele arraste, né, um arado, uma mercadoria. E Jesus, através da cruz, né, aqui ele está dizendo, meu jugo é suave, a minha cruz é suave. Se aquela cruz para Jesus foi suave, ele está nos dizendo, porque ele venceu, ele está nos dizendo, confia, tá difícil, mas meu jugo é suave, meu fardo é leve. Seja manso e humilde, e a libertação chegará. O jugo suave, ele está diretamente ligado à libertação. E é o próprio Deus que fala para nós hoje, e a gente precisa se lembrar disso todo dia. Eu te aliviarei o fardo. A missão que é dada por Deus, ela é aliviada por Ele mesmo, e Ele nos fortalece para a vocação. Que lindo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Amém.